Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu vim trazendo pra vocês, né, toda essa caminhada da OAB e teve a segunda fase e eu não consegui passar. Então hoje eu vim falar sobre isso com vocês. Pra quem não sabe, eu tentei, né, passar na segunda fase em penal e eu não consegui passar. Então hoje o vídeo é sobre isso. Acho que é um dos vídeos mais difíceis que eu vou gravar aqui pra vocês, porque nunca é fácil falar sobre uma reprovação. A gente sempre conta coisas boas, né, conquistas, quando a gente consegue passar por algo. Enfim, hoje o vídeo é totalmente diferente, mas vocês fizeram parte da caminhada, então eu acho importante mostrar a reprovação. Bom, eu tô no nono período, mas na minha faculdade é a gente que seleciona as cadeiras que a gente vai pagar. Então não é como as outras que já vem a grade pronta e a gente só segue, não. Lá a gente que monta. Então isso me prejudicou bastante na primeira fase. Como vocês souberam, né, eu consegui passar. Mas me prejudicou muito, eu tive que estudar muito mais que as outras pessoas, porque tinha muita coisa que eu não tinha visto ainda. Como aquelas cadeiras que só tem três questões, duas, até aquelas tinha gente que não estudava porque sabia o básico, eu não sabia o básico de muitas delas. Enfim, na segunda fase foi a mesma coisa, eu escolhi penal, mas eu não tinha pago a cadeira de prática penal na faculdade. Então eu só sabia o básico de penal, né? No caso, o direito penal em si, mas o direito processual penal, aquela parte de fazer a peça mesmo, eu não tinha pago ainda a cadeira. E chocou, né? Eu paguei a cadeira de prática nesse semestre. No caso, eu pegava o conteúdo pela primeira vez ali na aula do cursinho da segunda fase. E aí, quando eu chegava na sala de aula, eu aprendia a mesma coisa. Mas enfim, parece que foi uma coisa boa, né? Mas não foi, foi muito ruim e colocar isso junto, porque acabava que eu não tinha tempo para raciocinar direito as coisas. Se eu tivesse pago a cadeira antes, talvez tivesse sido melhor. Mas enfim, já começa por aí a dificuldade que eu não tinha base nenhuma nas peças. Então eu sabia que tinha aqueles crimes, que tinha alegações, eu sabia que existiam as peças, mas eu não sabia fazer, colocar em prática. Eu não tinha aprendido nada disso na faculdade. Eu ia aprender junto com o cursinho da segunda fase. A minha primeira fase eu fiz enquanto eu tava nas férias, então eu não tive dificuldade nenhuma em questão de horário. Eu só fazia estudar pra primeira fase o dia inteiro. Na segunda fase já vem essa questão de ter que colocar tudo de forma organizada na minha vida, né? De manhã, primeiro que eu estudo à noite na faculdade, eu adoro estudar à noite, eu tive que colocar pra amanhã pra conseguir conciliar os horários. E aí eu tinha quase todos os dias da semana, eu passava a tarde e a noite no cursinho. Enfim, foi uma coisa bem cansativa, mas essa parte vocês acompanharam em outros vlogs. A dinâmica da primeira para a segunda fase. As pessoas sempre falam, a primeira fase é muito pior que a segunda. Eu não acho. Eu acho que as duas são extremamente difíceis. Porque, primeiro, que a primeira você tem que ser razoável em todas as matérias. E na segunda, porque é muito profundo o assunto. Não é aquela coisa rasa como a primeira. É muito profundo. É uma coisa só, mas é bem profunda. Então, acaba que, pra mim, as duas fases são difíceis. Como eu disse a vocês, eu escolhi penal. Todo mundo falava pra mim, Camila, coloca trabalho só pra passar, depois tu faz a especialização em penal, quando se formar, porque eu tô no período ainda. Então, enfim, eu podia escolher qualquer área que eu não tenho uma base muito boa em cada uma. Tipo, eu sou muito boa em trabalho, eu sou muito boa em penal. Não, eu só escolhi penal por gosto, porque eu gosto muito de penal. Então, a gente sempre acha que quando a gente gosta de uma coisa, a gente tem facilidade de aprender. E realmente é isso, né? Eu gosto de penal, então eu tenho mais facilidade. Na real, eu não digo muito facilidade porque eu não tenho facilidade em nada. Eu sempre tenho que estudar muito mais em tudo do que qualquer outra pessoa. Eu tenho muita dificuldade de pegar o assunto. Mas enfim, como eu gostava daquilo e a gente acha que a gente tem mais facilidade quando a gente sabe algo, quando a gente gosta de algo, que eu concordo em partes com vocês, a gente vai pra aquilo, né? E foi isso que eu fiz, eu fui pra penal. Além da carga horária ser muito maior que qualquer outro cursinho de segunda fase, eu digo isso porque no meu cursinho também tinha de trabalho e era só à noite, e o meu que era tarde e noite. Enfim, por quê? Porque a quantidade de conteúdos é muito maior que qualquer outra área que você for escolher. É muito conteúdo. Mas enfim, além de tudo isso aí, ainda tem a questão que eu nunca tinha feito peças dessa área na minha vida. E a galera falava isso pra mim, Camila, coloca trabalho que passa, coloca trabalho que passa, não vai pra penal, não vai, não vai, não vai. E eu achava que eles falavam isso em relação ao meu conhecimento, como se fosse assim, penal é muito difícil, tu não vai passar. E eu enxergava aquilo como algo ruim, tipo assim, olha, eles estão falando que é tão difícil que eu não posso passar, como se fosse assim, medindo o meu conhecimento. E hoje eu enxergo que não foi nada disso, é muito mais aquela coisa, eles sabiam onde eu tava entrando,
eles tinham acesso a tudo. Porque assim, a gente vê de fora, né? A gente vê a prova da FGV, isso, aquilo. Como meus colegas já tinham passado por isso, todos falavam pra eu colocar trabalho. E hoje eu enxergo que não tem nada a ver com o meu conhecimento. É muito mais o nível da prova. Baixem a prova do penal e baixem a prova de trabalho. Não é que trabalho seja uma matéria fácil, é que o nível das questões são muito mais leves. Não estou criticando aqui quem passa em trabalho, até porque toda área tem suas dificuldades, né? Ainda mais as pessoas que não gostam, que muita gente bota trabalho realmente só pela prova e não gosta. Então acaba que a dificuldade sai elas por elas. Algumas pessoas vieram conversar comigo, algumas pessoas próximas, falando que achavam que eu não tinha passado pelo emocional na hora da prova, enfim. Gente, não foi isso. Eu sou uma pessoa muito clara em relação a essas coisas, não tenho frescura nenhuma, eu não passei por causa disso. Quando eu peguei a prova e eu vi que eu errei aqui em casa, tudinho, eu vi que o nervosismo me atrapalhou em duas coisas na prova. E essas duas coisas não me pontuavam o suficiente para tirar um 6 na prova. Então, mesmo assim, eu não passaria, entendeu? Eu não passaria. Então, o nervosismo não foi a causa principal da minha reprovação. Eu acredito que foi realmente falta de base o suficiente para passar. Tiveram questões que eu zerei. Eu zerei duas questões que eu zerei. Não tirei nem 0,10, nada. Porque realmente eu não tinha conteúdo, eu não tinha aprendido sobre aquilo ainda, eu não tinha conteúdo o suficiente na caixa lá mesmo. Porque as pessoas falam que tem no Vadimeco tudo, mas na hora a gente não acha as coisas no Vadimeco. E eu achei um artigo lá que uma súmula, que eu jurava que era aquela súmula ali naquela questão, encaixei certinho e não era. Então assim, realmente você tem que ter uma noção sobre tudo que pode cair na prova. E penal é muito conteúdo. Isso não tem o que se discutir. Então eu não acredito que seja que foi emocional, não foi. Foi realmente falta de conhecimento o suficiente para passar. Infelizmente, né? Eu não queria fazer de novo, óbvio. Eu queria muito ter passado de primeira. Quem não quer passar de primeira, eu acho a maior mentira quando a pessoa bota assim: ai, pelo menos eu aprendi alguma coisa. Massa que você aprendeu alguma coisa a mais, mas ninguém quer reprovar. Todo mundo quer fazer o seu texto, botar aqui passou de primeira, hashtag ChupaFGV, todo mundo quer passar por essa emoção de passar de primeira, todo mundo quer isso. Então é uma grande mentira se eu falasse assim, pelo menos eu vou aprender alguma coisa. Eu vou aprender, mas eu não queria, sabe? Eu não queria estar aqui. Primeiro que é uma pressão psicológica muito grande pra você que caiu de paraquedas aqui e não tá entendendo muita coisa, pra atuar como advogado, né? Você tem que ter uma carteirinha da OAB. E para ter essa carteirinha você tem que passar nesse concurso, né? Então, é meio que assim, é uma pressão muito maior, porque sem a carteirinha eu não tô validando o meu curso. Ser bacharel em direito não é nada, você tem que ter a carteira da OAB em mão pra atuar. E mesmo sendo nono período, eu queria muito ter passado agora. Por quê? No 10º período eu vou pagar a cadeira de TCC. Eu tenho 7 cadeiras para pagar. Com estágio obrigatório, com TCC, com tudo, eu tenho 7 cadeiras. E é muita coisa para você encaixar um cursinho de segunda fase, como o meu de penal era, que eram basicamente 5 dias da semana eu tava lá no cursinho. Aí tinha dias que pegava sábado e domingo e 3 dias da semana. Tinha dias que eram 6 dias da semana, enfim, alternava muito pela semana. Então, assim, é uma pressão psicológica muito grande, porque caso eu não passe agora, Deus me livre, mas tem essa possibilidade. Caso eu não passe nessa segunda fase agora e volte tudo de novo, né? Porque eu vou usar repescagem agora. Já vou ter que terminar a faculdade. E aí eu vou ter que começar tudo de novo, sem faculdade. Óbvio que vai ser melhor, porque iria ser melhor. Não quero chegar nessa parte aí. Iria ser melhor porque eu não teria outra coisa pra estudar. Mas ninguém quer, tipo, terminar a faculdade e ter que iniciar o estudo pra OAB. A pessoa quer passar dentro da faculdade ainda. Enfim, é uma pressão psicológica muito grande e financeira também. O meu cursinho da segunda fase foi... não lembro. 1.200 e pouco, 1.300 e pouco, alguma coisa assim. Só que isso não foi mais caro. Não foi mais caro. R$ 1.000 de cursinho, vale-meco, material, nada disso. O mais caro foi ir todo dia pra lá. Porque era contramão na minha casa, aí alimentação, ida e de volta, sabe? Muitos dias naquele curso, muitos dias. Enfim, além de tudo isso, agora eu vou ter que pagar, como eu falei pra vocês, essas 7 cadeiras. E aí eu não sei muito bem o que fazer, porque penal não tem um cursinho de penal aqui em Recife, só aos finais de semana. Um cursinho de penal leve, só de segunda a sexta, não tem isso aqui. E aí, se eu for pra penal, eu vou ter que fazer um cursinho online, no caso eu pegaria o CEISC. E se eu vou colocar trabalho, eu vou pegar um presencial só os finais de semana, que tem aqui em Recife. Mas eu não, como eu tava dizendo a vocês, eu não sou boa em trabalho. Eu não sou.
e eu iria ter que começar tudo do início, do zero, né? Porque eu não sou boa. Se eu fosse pra penal, eu não diria que eu ia ter que revisar, porque eu ia ter que estudar muita coisa. Mas eu teria uma base, sabe? Uma noção. Mas o nível das questões de trabalho é mais fácil. Então eu tô meio que perdida ainda, sem saber o que fazer. Mas se o tempo voltasse, com certeza eu teria colocado trabalho logo de primeira, sabe? Eu não teria nem dúvidas assim. Mesmo você gostando de penal, não é diminuir, sabe, seu gosto, nem nada, mas é que quando você entra, você vê o que a galera falava. Olha, a banca FGV é terrível em correção da prova. Às vezes tá tudo certinho, eles não corrigem correto. Então você sempre tem que não mirar no 6, mirar em um 7 e um 8. Porque mesmo com os erros dele, você vai passar, entendeu? É bem ridículo essa partezinha. Assim, hoje eu vejo que eu tava tentando nadar contra a correnteza, contra o sistema. É engraçado, é tipo assim, quando a gente faz a faculdade de Direito e começa a estudar, a gente sempre acha que a gente vai conseguir resolver muitos problemas, mudar o mundo. E foi assim que eu, quando entrei na UAB, né, na primeira fase, passei, eu pensei assim, não, eu vou colocar o que eu gosto, eu tenho aquela ilusão de estudar o que eu gosto e tal. É tudo uma ilusão. A gente sempre quer ir contra, não, claro, tem pessoas que passam de primeira em penal, mas é raridade, é aquele mínimo ali. O padrão é normalmente as pessoas reprovarem. E a gente pode ir contra o sistema quando a gente já é uma pessoa grande, tipo, eu ainda sou um peixinho e querendo ir contra uma maré. Eu ainda não sou nenhum tubarão pra tentar passar por aquilo ali, sabe? E aí eu sei que, tipo, a gente sempre acha que a gente é capaz. E não é ruim pensar assim. Mas é que tem coisas que a gente não tem como ir contra o sistema se a gente não é grande o suficiente ainda pra tentar engolir ele, entendeu? E aí eu fui engolida. É meio que isso, deu pra entender? Enfim, é uma sensação muito ruim de reprovar. É uma sensação muito ruim de entender que você não pode fugir do sistema, que você vai ser engolido. Lá na frente, quando você crescer, você pode se virar contra ele, mas agora não. Então, assim, é uma coisa muito pesada, pressão, pura pressão psicológica em você. Se você não passar, você não vai advogar e fica isso na sua cabeça, mesmo nem tendo terminado a faculdade ainda, porque no caso se eu tivesse passado minha carteirinha ia ficar suspensa até eu terminar, mas nada disso é o suficiente para acalmar o nosso coração e entender que reprovou. Então é isso, agora eu não posso dizer a vocês que eu vou para trabalho, que eu vou continuar em penal, porque como eu tava falando aqui, eu tenho lados positivos e negativos nos dois, né? Penal eu já teria uma base, trabalho eu não teria base nenhuma. Penal é muito difícil eu conseguir encaixar no meu tempo, assim, né? Conseguir encaixar no meu cronograma mesmo do dia a dia, todas as atividades que eu tenho que fazer na faculdade. Então eu teria que fazer um cursinho online. Peça online é fogo, né? Se eu for para trabalho, eu consigo fazer um cursinho presencial só aos finais de semana, mais tranquilo. Mesmo tendo metas todos os dias, que é fazer peça todo dia, enfim. Tudo é mais leve que penal, né? Então eu tô meio aí. Teria que comprar outro Vale Mecum também, né? De trabalho, porque, enfim, vazar outro Vale Mecum era diferente. Teria um gasto a mais. Mas teria um gasto a menos, que é em transporte, de volta, essas coisas. Deu pra entender? Que trabalho, né? Mas enfim, eu tô bem. Foi muito pesado você baixar a lista, é muito pesado você baixar a lista, procurar o seu nome não está ali, é muito ruim. E você saber que se esforçou o suficiente, não pra passar, mas eu me esforcei o meu máximo, o meu suficiente foi dado ali naquela prova. Não foi o suficiente pra passar, porque eu não reprovei por erro da banca, eu reprovei porque não tava ali mesmo, né, o que tinha que estar. Tinha erros na minha prova, sim, eu abri recurso, minha nota aumentou, mas não foi o suficiente. Eu não consegui chegar nos 6. Então, eu só subi 0,25, mas subiu alguma coisa com recurso. Então, assim, gente, quando tudo passa, o turbilhão de procurar a lista, não ver seu nome, enfim, eu não tenho nem mais lágrimas pra chorar, porque eu já chorei o suficiente no dia lá que saiu, enfim, me desesperei, chorei muito. Eu sei que o meu máximo foi dado ali naquele cursinho. Eu suguei o máximo do cursinho que eu podia. Eu fui em todas as aulas, eu não faltei uma aula do meu curso. Todas as aulas eu fui. Perguntava coisa na sala de aula, perguntava pro monitor. Enfim, perturbava ele demais, inclusive, pra ele corrigir minhas peças. Era tudo uma confusão, assim. Mas eu dei o meu máximo naquele curso. Eu tenho plena consciência disso. Que eu dei o meu máximo. Não foi o suficiente, não foi, mas foi o meu máximo. Então, é difícil aceitar isso, mas a gente cai em si, sabe? Porque eu não sou aquela pessoa que, tipo, fica adiando um problema, não. Vamos enxergar,
passou, agora eu tenho que escolher uma coisa, eu não sei o que eu escolher. Mas eu já entendi que eu tenho que escolher, eu tô aqui, reprovada. Beleza, repescagem tá aí pra isso. E é isso. Eu não tenho como dizer pra vocês, vou pra trabalho, vou pra penal, porque eu também não sei o que vai ser da minha vida. O meu cérebro tá totalmente travado, assim. Como eu tava falando pra vocês, né? Foi muito cansativo essa segunda fase, que juntou com faculdade, juntou com tudo. Pra vocês terem noção, eu fiz a minha semana de provas da faculdade foi na mesma semana da UAB. Eu fiz de segunda a sexta a prova na faculdade e no domingo eu fiz a prova da UAB. Então, assim, foi, sabe, luta atrás de luta. Luta atrás de batalha, foi isso aí. E aí, o que acontece? Eu descobri a reprovação da UAB e na segunda eu tinha prova na faculdade. Então eu não consegui, assim, estudar nem pra faculdade. Eu passei tudo com notas bem baixas, assim, perto de antes. Perto do comum pra mim, que eu me esforço bastante. Eu não consegui tirar nota alta. Pegar junho só pra descansar. Eu sei que normalmente as pessoas que estão de repescagem começam a estudar logo de agora, mas eu não vou fazer isso. Eu vou me dar um tempo. Eu vou passar junho descansando. A única coisa ruim é que dia 12 sai o edital e eu tenho que ver o dia que eu vou ter que decidir se eu vou ficar em penal ou ir pra trabalho. Mas enfim, eu vou tentar só pensar em decidir a minha área, mas eu vou descansar, não vou estudar conteúdo nenhum. Independente da área que eu escolher, eu vou descansar. E aí eu inicio meus estudos em julho, né? E aí eu vejo se for trabalho, o cursinho presencial só começa em julho mesmo. E se for pra penal, eu pego um cursinho online do CEISC, né? Que começa em julho, que é o tradicional, o cursinho da galera que vai fazer 38. E aí é isso, eu vou parar, assim, pra descansar mesmo. Não quero ler, não quero nada de conteúdo de sala de aula, nada, nada, nada. O máximo vai ser o quê? Meu Instagram profissional, manter respondendo as perguntas da galera, mas é uma coisa bem leve. Eu vou descansar, parar minha mente. Então, os próximos vídeos não vão ser sobre estudos, vão ser uma coisa mais leve. E aí, enfim, vai mudar um pouco o conteúdo esse mês. Por causa disso, eu vou parar um pouco pra me dar esse tempo. E aí, em julho, eu coloco tudo de novo e vamos embora. Como eu disse a vocês, né? Pressão psicológica, financeiro, envolve tudo. Mas não tem o que fazer. E é isso, desabafei um pouco com vocês, mostrei o lado de uma pessoa reprovada na segunda fase, que é uma coisa muito chata de falar. Ninguém quer isso, mas é isso aí. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não sei, te fez enxergar alguma coisa de forma diferente, ou foi um desabafo mesmo, você gostou de estar aqui, não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever, que ajuda bastante no canal. A gente ainda é bem pequenininho, mas cresce assim, né? Aos poucos. E é isso aí. Muito obrigada por ter ficado até aqui, por ter me escutado. E é isso. Deixa aqui seu comentário se você já fez a prova da UAB, qual foi a área que você colocou na segunda fase, e se a prova foi difícil, se não foi, se você gostou da primeira, se passou em repescagem. Comenta aqui no vídeo que eu adoro conversar com vocês.